no intestino a gente tem a maior concentração de neurônios fora do cérebro, né, fora do sistema nervoso central, e ele tem várias funções autônomas. Por exemplo, a digestão, a gente não precisa do cérebro para digerir. Então, você pega o estímulo da comida e ele ativa os músculos a contrair e relaxar em cadeia, né, para a gente poder digerir. O intestino é a maior interface que a gente tem com o mundo, assim, né? Então a gente pensa na pele, mas a área do intestino é uma coisa absurdamente alta, assim. E é considerada a área externa, quer dizer, então o intestino é um tubo que passa dentro da gente. Então, apesar de estar dentro do corpo, anatomicamente, é uma face do corpo que está virada para fora. Além disso, ele também concentra o maior número de células imunes. Portanto, estatisticamente, já dá para imaginar que essas células têm que conversar, porque é uma das maiores coleções de neurônios e de células do sistema imune do corpo. Foi daí a ideia de estudar esse órgão em específico para essa interação neuroimune. E o que a gente acabou descobrindo são que neurônios que estão presentes no intestino, mas que não fazem parte desse sistema nervoso entérico, fazem parte do sistema nervoso simpático, que é um outro tipo de sistema nervoso que a gente tem na periferia, ou seja, não no cérebro, e eles se comunicam com os macrófagos, que são células da imunidade inata. Então, por que o macrófago é uma célula interessante, assim, né? Primeiro porque é uma célula absolutamente conservada na história assim, evolutiva. Tentar englobar alguma coisa problemática é uma das primeiras respostas conservadas que existe. Então a ideia de que essas células estavam presentes quando o primeiro começo de sistema nervoso foi formado na história dos seres vivos, me deu uma ideia de que assim, qualquer coisa que pudesse acontecer lá foi guardada, porque é interessante. Então, ou seja, é uma relação muito antiga entre células de defesa e sistema nervoso. E esses neurônios, eles ativam esses macrófagos quando existe a possibilidade de uma infecção bacteriana, e a mensagem que eles passam faz com que esses macrófagos se tornem mais ativos na proteção do tecido intestinal. Logo depois que a gente viu que tinha muita célula, que tinha muito macrófago perto de neurônio nos vilos, ou seja, na mucosa, e na submucosa, a próxima questão foi assim, bom, o que acontece se tiver algum desafio? Então a gente está vendo essas células sem nenhum desafio, assim, no modo fisiológico delas. Assim, e se tiver qualquer coisa que tire essas células da estabilidade? Assim. Fazer uma perturbação. Exato. Aliás, essa é a base da ciência experimental, né? Assim, quase ninguém consegue entender um sistema biológico se não cutucar. O que a gente fazia era a gente dava para os camundongos uma bactéria, uma salmonela, mas era uma salmonela mutante, então que ela não conseguia penetrar no intestino. Depois a gente fazia toda uma preparação do tecido para isolar essas células que a gente chama de macrófago. E aí a gente analisava se antes e depois da infecção, se eles tinham alguma diferença. A gente descobriu que eles ativavam esse papel protetor de tecido numa região específica do intestino, que a gente chama de musculares, que é a região que está mais longe do lúmen, que é onde ficam as bactérias. E aí a gente foi diversos experimentos para descobrir qual que era o mensageiro que estava fazendo com que esses macrófagos se transformassem. E foi aí que a gente descobriu que eram os neurônios do sistema nervoso simpático. Eu tenho a impressão que assim, a melhor forma de ver isso, assim, essa relação entre macrófago e neurônio nesse local, é que ele vira uma ponte para um neurônio perceber um sinal de perigo, por exemplo, que está dentro do lúmen, que não seria normalmente percebido por um sistema clássico sensorial. Então, se a gente acha que o nosso sistema sensorial é visão, tato, audição, isso aqui, esse sistema é um sistema sensorial, entre aspas, para perceber alterações potencialmente problemáticas que estão acontecendo dentro do intestino. E como já se sabe hoje em dia que diversas doenças do intestino, ou quando você tem alguma infecção, você também acaba tendo problemas de estresse, de mau humor e coisas assim, que a gente ainda não sabe explicar como essa informação passa, mas já é aceito que de fato existe essa comunicação. Da mesma forma como isso acontece com uma bactéria, eu não tenho dúvida que acontece, por exemplo, com um antígeno alimentar, se a pessoa é alérgica a essa comida ou não. O que acontece, por exemplo, se for uma outra classe de patógenos, se for um verme, né, se for um hominto, se for um vírus, ou se for qualquer outra coisa, assim, se for câncer. Então, assim, mais do que tudo, eu acho que é uma prova de conceito, assim, de que a coisa está acontecendo lá,
e é um mundo a ser explorado. Então, entender como esse sistema interage com o cérebro, também como ele funciona sozinho, é uma área de bastante interesse.